Olá você, estamos de volta, mais uma semana do programa Bate-Papo Ideal, eu, Osmar Neves, junto de vocês, aqui pela TV Ideal, no www.tvideal.tv. Hoje, o nosso Bate-Papo Ideal recebe a presença de Douglas Pereira, morador do bairro Belmonte, estudante universitário e se lançando como candidato à presidência do Diretório Municipal do Partido dos Trabalhadores em Volta Redonda. E também, junto com Douglas Pereira, temos a presença também de Everton Figueiredo, que é também membro desta chapa, que concorre à eleição do processo eleitoral direto, PED, do Partido dos Trabalhadores. Como vai, Douglas? Tudo tranquilo, Everton? Olá, Osmar. Primeiramente eu quero agradecer a oportunidade e quero agradecer a todos que estão nos acompanhando. Olá, Osmar. Olá, quem está assistindo. Também gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui participando do debate. É uma satisfação tremenda para nós da TV Ideal, em especial do programa Bate-Papo Ideal, ter a presença de jovens e que estão nessa luta para buscar algo de melhor para toda a comunidade de Volta Redonda. É importante isso. Douglas, eu já vou entrar num assunto que nos traz a esse programa. Eleições, processo eleitoral direto do Partido dos Trabalhadores. Em que você se inspira para poder estar se lançando candidato? Primeiro, eu vejo que a necessidade de surgir novos quadros, né, no Partido dos Trabalhadores. Eu sempre falo que o nosso partido é um partido de cinquentões, né? Nós estamos perdendo jovens para o PSOL, o PSTU, e com isso a gente não está conseguindo aglutinar esses jovens para fazer a militância partidária, para trazer esses jovens para discutir ou rediscutir o partido. Uhum. Tá. Everton, e você? O que te traz, o que te leva a buscar a postular esta condição de membro de uma chapa de um diretório municipal, de um partido político? Querer mudança. Por que mudança? Porque a gente precisa renovar. Na situação que está hoje, a gente pode melhorar. Só depende o quê? Ideias novas, pessoas novas, para sair da rotina e do sistema que existe hoje. Ah, perfeito. E nessa luta de vocês, as eleições serão realizadas quando mesmo? No dia 9, próximo domingo, né, das 9 às 17 horas, lá na Câmara Municipal. Certo. E o partido hoje, o Partido dos Trabalhadores em Volta Redonda, como ele se apresenta hoje em Volta Redonda? Número de filiados, como é que está essa situação? Então, hoje nós temos em torno de 4 mil filiados. Não necessariamente que esses 4 mil filiados eles são atuantes, né? Mas temos lá uma listagem, né, desse total. E a expectativa é que nesse PED possa ter em torno de 800 pessoas, né? Então aí é um número considerável, né, pela quantidade de filiados, né? A participação no processo eleitoral, né? Processo eleitoral. E é muito complicado esse processo? Você poderia, assim, explanar como que funciona essa votação? Sim, claro. O processo eleitoral, como você mesmo disse, né, é o voto direto, né? Então, assim, nós vamos ter 3 etapas. A etapa municipal, a etapa estadual e a etapa nacional. A etapa municipal, ela vai funcionar no voto direto, né? Nós vamos eleger o diretório e o presidente. Com isso, nós vamos tirar os delegados da cidade para participar da etapa estadual. E aí será um congresso. E a partir do congresso estadual, também iremos tirar novos delegados para participar da etapa nacional. Perfeito. Eu vou dar só uma pausa nesse assunto do processo eleitoral em si, para levantar alguns pontos com vocês, com relação à situação hoje da política em si em Volta Redonda. Não só em Volta Redonda, como no estado do Rio e também a política nacional. A gente começa pelo posicionamento hoje no município de Volta Redonda. O Partido dos Trabalhadores, ele foi, da minha avaliação e de muitos,
foi um dos mais, foi um grande derrotado nessas eleições locais, em Volta Redonda, não só em Volta Redonda, com algumas regiões aqui da cidade, algumas cidades aqui da nossa região. Qual a avaliação que vocês têm do processo eleitoral do ano passado? O que o PT errou para conseguir, para perder a única cadeira que tinha, né? Tinha não, eram 2 vereadores, né? Que um mudou de partido e o outro não foi reeleito. Qual a avaliação de vocês? O que aconteceu de errado com o partido nesse processo eleitoral de 2016? Infelizmente nós perdemos, né, o nosso vereador. Eu digo que é muito importante você ter um representante na Câmara e com isso não aconteceu. Mas eu digo que o Partido dos Trabalhadores perdeu 40% do seu eleitorado no país, né? E isso é muito representativo, né? O PT, ele perdeu 40% do seu eleitorado na eleição passada, né? Mas infelizmente isso não se deu simplesmente pela condução do partido a nível nacional. Tivemos também no final, né, faltando 15 dias para a eleição, assim, a mídia atacando o Partido dos Trabalhadores. A questão também, outra questão que levantou nessa questão de perder, igual que o Douglas falou, a questão dos 40%, também existe uma outra questão, que é o poder de influência da mídia. Se vocês olharem a manobra política que foi feita no sistema político brasileiro, não só pela oposição, como pela mídia, hoje, que são as principais cadeias nacionais, se você for verificar, inclusive como foi falado em audiência pública, o PT, a história dele começa em 1980, com a formação do PT. Só que as denúncias, quando foram até com a Operação Lava Jato, quando foi verificar, o filho do dono da Odebrecht deixou bem claro, isso em audiência registrada, que o sistema hoje existe desde a época do pai dele, da fundação da Odebrecht na década de 40. Ou seja, se nós pararmos para analisar, o PT foi vítima ou foi mentor e iniciou o sistema? Porque, na verdade, quando estourou essa última operação do quinto, que representa a coroa, o próprio nome representa, que é o quinto da coroa portuguesa na época da colonização do Brasil, se nós formos parar para poder retroagir, que se a gente for entrar aqui vai ficar muito longo, então vou resumir, se vocês for parar para analisar, já existia um sistema, ou seja, depois ele foi se aperfeiçoando. Hoje, infelizmente a mídia tem um poder de influência muito grande. Então, a mídia, ela põe e tira de acordo com o que ela deseja. Por quê? Por causa dos analfabetos políticos. Perfeito. Vamos agora para um rápido intervalo. Na sequência, nós vamos dar prosseguimento a esse assunto com relação a os caminhos que o PT precisa seguir. Sim. Tá ok? Ok. Vamos num rápido intervalo, voltaremos em instantes. TV Ideal, nossa cidade na TV. Estamos de volta com o programa Bate-Papo Ideal, pela TV Ideal, no www.tvideal.tv. Hoje na presença de Douglas Pereira, candidato pela chapa Coragem Militante, número 510 da chapa e número 610 do candidato à presidência do PT de Volta Redonda. E também com o membro da chapa, o Everton Figueiredo, que é bacharel em Direito, e os dois nos brindam com a presença aqui para divulgar a chapa deles e o processo eleitoral direto do Partido dos Trabalhadores,
que ocorre no próximo domingo, dia 9, durante todo o dia. Tá? Douglas e Everton, conversávamos no bloco anterior com relação aos caminhos que o PT seguiu e que teve como resultado uma derrota, falando em Volta Redonda, uma derrota nacional. Não, foi nacional, mas estou falando mais em Volta Redonda, foi uma derrota preocupante na avaliação de vocês no bloco anterior. O que fazer para mudar essa realidade? O partido ainda tem fôlego? Tem. As pesquisas, elas apontam o presidente Lula com 35% e o partido, né, ainda com 11%, né, de pessoas que têm a intenção em votar no Partido dos Trabalhadores. E vejo que a primeira coisa que nós devemos fazer é voltar para as bases, criando os núcleos, né, discutindo com os movimentos estudantis, discutindo com os trabalhadores lá na base, né? Então, assim, eu vejo que esse é o caminho. O Partido dos Trabalhadores, né, como o Everton foi brilhante aqui na fala dele, né, ele fez praticamente um histórico. Ele fez um histórico do Partido dos Trabalhadores, ele disse, né, da sua fundação, né, e aí, com a conquista de mandatos, o partido ele foi perdendo os seus quadros para os mandatos, e com isso não renovou. Então eu vejo que nós temos a necessidade de estar voltando para a base para que a gente possa estar renovando, para que a gente possa estar rediscutindo o partido. Olhando nesse lado que você disse, que voltar para a base, como é que está o contato do partido, da direção? Hoje, quem é o presidente atual do partido? O presidente ele é o Dejaí Martins. Que foi presidente do Sindicato da Construção, dos Trabalhadores da Construção Civil. Exato. Né? O Dejaí Martins. Hoje ele é vice-presidente lá, né? Eu não sei qual é o cargo dele. Vice-presidente lá. Mas, enfim, a relação que vocês têm hoje, que o partido tem hoje com a base estudantil, com a base comunitária, existe, não existe? Como está essa situação hoje? Essa base, ela existe, porém limitada, né? Nós devemos ampliar esse espaço que antes era nosso, perdemos, né? Então nós devemos buscar, devemos trazer esses trabalhadores, esses estudantes para a nossa base, né? Se antes era a nossa base, por que não pode ser novamente, né? Nós temos que reconquistar a confiança dos trabalhadores, dos estudantes, dos jovens, das mulheres, dos jovens estudantes e mulheres, né? De Volta Redonda, do Estado e do país. E saindo um pouco dessa área de base, o Partido dos Trabalhadores hoje existe, vocês são, penso eu, vocês fazem parte também do diretório hoje existente no partido, que comanda o partido, não estão dentro do partido, mas estão acompanhando as reuniões do partido e tal. Existe algum posicionamento do partido com relação ao governo municipal, ao governo do prefeito Samuca? Então, isso é algo que eu venho batendo há muito tempo, né? O Partido dos Trabalhadores, ele apoiou o Paulo Baltazar, né? Perdeu no segundo turno, porém, acabou a eleição, não houve uma discussão com relação aos encaminhamentos que o partido iria tomar aqui na cidade. Que eu vejo que acabou a eleição, devíamos discutir, e infelizmente isso não aconteceu. Então não tem algo formado, vamos estar na situação, vamos estar na oposição, não tem formado. Eu acho que o partido ele deve tomar essa direção. Então não tem essa definição, e você defende que haja definição. Que haja definição, exatamente. Tá. Até para nortearmos o partido dentro de Volta Redonda. Certo. Hoje, o prefeito da cidade, de Volta Redonda, ele trabalha muito em relação à imagem do prefeito que anda no dia a dia, andou de ônibus, de bicicleta e tal. Qual a avaliação de vocês com relação a essa imagem que ele está passando para a sociedade? Eu me lembro bem que em 90 tinha um rapaz que chamava-se
Fernando Collor de Mello. Ele era o atleta, ele fazia as corridas matinais e tal. O que vocês acham dessa ação do governo de se mostrar, do político de se mostrar gente como a gente, vamos dizer, sou como o povo, ando de ônibus, ando de bicicleta, ando a pé, ando por aí. Qual a avaliação de vocês com relação a isso? É muito interessante a sua colocação, realmente. Essa questão é muito positiva do prefeito, anda como a gente. Isso aí a gente não pode tirar o mérito do nosso prefeito atual da cidade, apesar de ser de outro partido, mas a gente também tem que dar honra a quem tem honra. Perfeito. Qualquer questão. Ele é um cara muito inteligente, porque não é qualquer pessoa que passa por concurso público que ele passou, que não precisamos entrar no mérito. Certo. Ou seja, é um cara que tem conhecimento, que tem visão. Mas ele deixou bem claro na eleição. Gestão de pessoas, ele tem a prática técnica. A gestão de pessoas, ele ia aprender no dia a dia. Certo. Então, você pode ver que não houve mudanças grandes no governo, em questão de gestão de pessoas. Muitas pessoas permaneceram até para ele poder entender como funciona o sistema, para poder, com o tempo, ir modificando. Alguns, na questão do sistema, conforme foi dito no bloco anterior, do sistema já existente. Inclusive, ele pegou e manteve, pode ver que ele colocou pessoas do governo dele, que isso aí já é da base do partido. Porém, algumas coisas, se for parar para analisar, há necessidade de mudança, sim. Existe a questão, igual você falou, de andar de bicicleta, andar de ônibus, criou a questão da Rua do Lazer, da Radial Leste. Agora, como que está hoje o desenvolvimento? Ele continua andando de ônibus com a população? A Rua do Lazer na Radial Leste, será que você consegue mais de 10 famílias num domingo à tarde se você der uma volta por lá? Porque o último dia que eu passei lá, só tinham 2 casais com filhos andando de bicicleta lá. Então, será que política pública se faz somente do povo para o povo? Ou às vezes é necessário mudar no sistema atual, que é até uma das lutas do Partido dos Trabalhadores, porque o próprio nome já fala, Partido dos Trabalhadores para os Trabalhadores. Então, no caso, será que toda a mudança que ele está fazendo é para o trabalhador? Ou somente para a comunidade, para a questão, conforme você falou, do povo para o povo? Perfeito. Só pegando aqui um pouco do que o Everton falou, né? O prefeito ele vai para o quarto mês, né, de gestão. E assim, é um tempo muito curto, né? Porém, a nossa sociedade ela clama, né, por melhorias, né? Ela não pode esperar 6 meses, 1 ano. Tem a necessidade de fazer as melhorias com certa urgência, né? Então, assim, acredito no prefeito, na capacidade de mudança que ele pode fazer, mas a sociedade ela clama por mudança, e essa mudança ela tem que ser urgente, para ontem. Certo. Vamos para mais um bloco, mais um intervalo, e finalizando esse bloco, e voltaremos em instantes. Muitos não entendem por que tanta dedicação, horas sem dormir, festas que você acaba curtindo em casa. Afinal, ser médico é um desafio. E nós sabemos disso. É por esse motivo que desenvolvemos metodologias que se tornaram um exemplo em todo o país. Além de oferecermos infraestrutura, laboratórios, corpo docente qualificado e uma biblioteca com mais de 150 mil títulos. Formar grandes profissionais é o nosso compromisso. Medicina Unifoa, referência nacional de ensino.
O Sindipaz reúne mais de 30 empresas de transporte coletivo, respondendo por 15% do transporte público regular do estado do Rio de Janeiro, com mais de 1.300 ônibus com idade média de 5 anos, transportando milhões de pessoas entre pagantes e gratuitos em 300 linhas entre transporte municipal e o intermunicipal, oferecendo acessibilidade, mobilidade urbana, preocupação com o meio ambiente, bilhetagem eletrônica própria, atendendo a região sul-fluminense e Costa Verde. Acesse o nosso site www.sindipaz.com.br. Sindipaz, transportando com excelência. TV Ideal, nossa cidade na TV. Estamos de volta com o programa Bate-Papo Ideal pelo www.tv Ideal aqui na TV Ideal, o seu canal da web. Hoje recebendo a presença de Douglas Pereira, candidato a presidente do Diretório Municipal do Partido dos Trabalhadores em Volta Redonda, e também do Everton Figueiredo, bacharel em Direito e membro também da chapa do Diretório Coragem Militante. Como se dá esse processo eleitoral? Explica pra gente, para o nosso telespectador, qual é o passo a passo que vai acontecer nessa eleição. O dia, quando começa, quando termina e assim por diante. Passa pra gente. Sim, todos os filiados do Partido dos Trabalhadores ele pode estar votando. Antes ele tinha que estar em dia com o partido, hoje não. Houve um consenso na Executiva Nacional, e abriu para todos os filiados. Os únicos filiados que têm que estar em dia são os filiados que estão na disputa, né? Que estão participando de chapas, né? O horário, o horário inicial ele vai começar às 9 horas, né, da manhã, e às 17, com o término às 17 horas lá na Câmara, como eu já tinha falado para você, né? A apuração, essa apuração ela vai se dar logo após, né, o fechamento das urnas, né? E com isso eu convido a todos os militantes a estarem participando, né? Perfeito. Quantas chapas disputam essa eleição? 2 chapas. 2, né? Que seria, no caso, da atual administração, né? Do partido e a chapa de vocês. Eu sempre falo que, assim, nós estamos fazendo uma disputa com os 2 grupos hegemônicos, né, da cidade, que sempre lutaram pelo poder dentro do diretório municipal, e eles se juntaram, né? E nós não quisemos participar desse acordo, né? Esse acordo eu vejo que é para manter o status quo, né? E o partido ele vai se manter da mesma maneira. Por isso nós colocamos a chapa à disposição da militância partidária, para pensar no novo, para pensar no diferente, e coloquei o meu nome, né? Foi consenso entre todos aqueles que estão participando da chapa, que colocasse o meu nome também como presidente, né? Eu falo que o diretório municipal, né, os grupos hegemônicos tinham uma grande oportunidade de dar voz a um trabalhador, a um jovem do movimento estudantil, né, lançando como candidato. Infelizmente isso não aconteceu, Osmar. Eles lançaram, né, um companheiro que é ligado ao empresariado de Volta Redonda, né? Então, para mim, eu vejo que isso é muito negativo. Estamos num momento, né, de lutas, né, de perda de direitos, né, trabalhistas, previdenciários, entre outros, e aí Volta Redonda vai na contramão, né, do que o Partido dos Trabalhadores está pregando. E lançou um empresário como candidato a presidente, né? E outra coisa, eu queria saber de você o seguinte, o partido hoje, em Volta Redonda, ele é tido como centro-esquerda? Ele tem uma tendência de centro-esquerda ou ele é esquerda mesmo? Nós somos esquerda, sim. Não tem esse flerte mais com o centro político, não? Eu vejo que, assim, ao longo dos anos, né, o partido, ele, para se manter no poder, ele errou, né, de fazer algumas alianças, né, que fez com que o partido tivesse uma perda significante na sua base,
né, da sua base social, mas de acordo com o que aconteceu ano passado, né, que foi o golpe, né, praticado pelo Michel Temer e pelo PMDB, fez com que o Partido dos Trabalhadores, a direção do Partido dos Trabalhadores voltasse para as lutas de classe, né, coisa que o partido tinha esquecido. E agora estamos de novo, né, ao lado dos trabalhadores, né, sempre tivemos, mas nos afastamos, né. Agora é ganhar a credibilidade dos trabalhadores, ganhar a credibilidade dos estudantes, né? Ganhar a credibilidade daqueles que estão na periferia, né? De Volta Redonda, do estado, até mesmo do país. Então, a busca é essa, é trazer de novo aquela militância que nós sempre tivemos. Pelo que eu ouço você falar, dá a impressão de que o partido, quer dizer, no caso, os jovens do Partido dos Trabalhadores estão querendo tomar o partido para si. E tirar a turma da antiga, que fez toda essa participação política que todos conhecem e que acabou finalizando com o resultado das últimas eleições. É mais ou menos por aí? Na verdade, volto a dizer, né, que o Partido dos Trabalhadores ele é um partido de cinquentões, né? E eu falo que o partido ele é muito engessado, né? Por esses militantes que contribuíram para a fundação do partido, né? Mas agora o momento é de dar voz a novos quadros, né? E que essa política, né, essa política velha, ela não cabe mais ao nosso partido e à nossa sociedade. Perfeito. Inclusive, o povo de Volta Redonda, não é à toa que votaram no prefeito atual, que é o Samuca, porque querem mudança. As eleições agora é do diretório do PT. Então, a gente também chama o pessoal, o povo do PT, para também fazer mudança. Porque não adianta a gente querer mudar só o governo atual, conforme mudaram, elegendo o nosso prefeito atual, e o nosso partido continuar, Partido dos Trabalhadores, continuar do jeito que está. Precisa de mudança. A mudança, conforme você fala, até você brincou a questão do o partido é de cinquentões, mas é cinquentões com ideias de cinquentões? Porque a gente está precisando de renovação. A gente está precisando de inovação. A gente está precisando de ideias novas. E ideias novas, quem traz? São os jovens. Então, se vocês querem mudança, podem contar com a gente. Perfeito. Douglas, queria que você convocasse a militância do Partido dos Trabalhadores de Volta Redonda para esse pleito eleitoral do próximo domingo. As câmeras, os microfones da TV Ideal e do Bate-Papo Ideal são todos seus. Volto a dizer, né, a todos os militantes, né, quero convocar todos os militantes a participar do pleito, né, que vai acontecer no dia 9, domingo que vem, né, a partir das 9 horas, na Câmara Municipal de Volta Redonda. Nós somos 4.000 filiados na cidade. Nós precisamos voltar a buscar essa base. Nós precisamos de você, filiado. Se você sente o desejo de mudança, vote na chapa 510 e para presidente 610, Douglas Pereira. Eu convoco você a ir para as urnas, votar a favor da mudança, votar por uma melhoria no Partido dos Trabalhadores, por uma mudança de 360 graus dentro do Partido dos Trabalhadores. Eu conto com vocês. O partido tem salvação, só depende de você. É isso aí. Recebemos aqui no programa Bate-Papo Ideal o candidato à presidência do Diretório Municipal do Partido dos Trabalhadores de Volta Redonda, Douglas Pereira, e o Everton Figueiredo, que é bacharel em Direito e membro da chapa Coragem Militante. Eu queria agradecer vocês pela participação, pela audiência de toda sexta-feira ao programa Bate-Papo Ideal. Contamos com você na próxima semana. Um forte abraço. Que Deus nos abençoe.